Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, está aqui na tela também. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não sejais conformados conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse é um texto clássico do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Ele está ali chamando a atenção dos romanos, que eles precisavam ter uma renovação em sua mente. E eu confesso aos irmãos que existe uma batalha travada em nossa mente diariamente. Pensamentos vêm e vão na nossa mente numa velocidade muito grande. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, passam inúmeros pensamentos sobre a nossa mente. Existe uma batalha travada que tem um intuito, queridos, de derrubar o nosso coração. O intuito dos pensamentos que o diabo joga com seus dardos inflamados na nossa mente, constantemente, ele tem um objetivo de derrubar o nosso coração, de roubar o propósito de nossa vida, de roubar a essência a qual Deus estabeleceu para que nós fôssemos. O intuito dessa guerra travada no campo da mente, ela tem um objetivo do adversário da nossa alma, que é derrubar o nosso coração, que é roubar o propósito da nossa vida. Então, constantemente, nós cristãos, nós que servimos a Deus, nós temos essa batalha travada na nossa mente. Existem pensamentos, queridos, que tentam roubar a nossa essência, tentam roubar você do propósito, tirar você dos caminhos do Senhor, fazer você ficar triste, fazer você ficar abatido, roubar e deformar a sua identidade. Existe uma batalha, queridos, no campo invisível da mente, a qual quer sugar a tua força espiritual, para que você não tenha força para orar, para vir aos cultos, para participar das atividades da congregação, para você andar cabisbaixo no seu trabalho diário, para você não acreditar mais no ministério que Deus tem para a sua vida, no chamado que Deus tem para a sua família, para a sua casa. Existem vários dardos inflamados passando aqui na sua mente durante esse domingo, tentando roubar você, falando que não vai dar certo, que a sua vida realmente é uma vida frustrada, que você não tem um chamado, que você não tem um ministério, que você não tem um valor. Existem situações que se levantam para estabelecer um pensamento dentro de você, a qual você se sente magoado, traído, julgado, e esses pensamentos, eles começam a tomar parte do teu ser, e você começa a acreditar nesses pensamentos, e nesse instante você acaba sendo roubado pelo adversário. Então é por isso que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar diariamente vigilantes na nossa guerra, naquilo que está passando sobre a nossa mente. Existe um ditado, uma frase, que nós não podemos impedir um passarinho de passar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir um passarinho de criar um ninho na nossa cabeça. Então nós, nessa noite, possamos estar conscientes que existe uma guerra travada na nossa mente. E nós vamos ver aqui alguns pontos importantes nessa noite, para que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor. A primeira coisa, queridos, que eu gostaria de falar é que nós somos aquilo que nós comemos. Está em alta essa frase. Essa frase é muito antiga.
é de um homem chamado Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele desenvolveu uma teoria que falava que nós somos aquilo que nós comemos. Então, queridos, ali naquela frase que é atribuída a esse médico, é um ponto de vista físico, químico e biológico. A compreensão é direta, é dos alimentos que tiramos as moléculas que depois se reorganizam formando o nosso corpo. Mas o ato de comer é mais do que isso, são hormônios, neurotransmissores, enzimas digestivas, cabelos, pele, órgãos, células sanguíneas, cada estrutura do nosso corpo, ela recebe, ela é afetada, direta e indiretamente, pelaquilo que nós comemos. Eu quero aplicar isso na nossa vida espiritual. Nós somos aquilo que nós fazemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, queridos. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Agora eu quero chamar isso para o campo espiritual. Nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós fazemos lá na nossa casa, no nosso secreto. Não adianta nós acreditarmos que nós vamos passar 6 dias da semana comendo lixo e vamos ter uma vida espiritual desenvolvida, e vamos ter uma vida de crescimento espiritual, de unção e de graça de Deus. Não, nós não vamos ter. Não adianta nós acreditarmos se nós não tivermos uma dieta espiritual regrada, uma vida de devoção, de oração, de entrega, de jejum, de consagração. Nós vamos ter uma vida espiritual bem-sucedida? Não, nós não vamos ter, porque nós somos aquilo que nós comemos. Eu fiz uma conta rápida de quantas horas tem a semana, e a semana tem por volta de 168 horas. Nós não podemos acreditar e achar que nós, vindo aos cultos de domingo, nós estaremos bem alimentados. Nós não podemos achar que a nossa dependência do alimento espiritual depende somente de nós virmos aqui no culto de domingo e receber uma palavra, ou virmos no culto de quinta-feira e receber uma palavra. Não, irmãos. De 168 horas que nós temos durante a semana, quanto tempo nós ficamos aqui na casa do Senhor? Quanto tempo dura o culto? 2 horas. E nós não podemos achar que nós vamos vir entrar aqui dentro e vamos sair completamente saciados daquilo, que nós não precisamos fazer mais nada durante a semana. Não. Nós precisamos, queridos, nos alimentar da palavra. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos rasgar o nosso coração lá na nossa casa. Nós precisamos querer mais de Deus. Não podemos achar que se nós pegarmos e ficarmos o dia inteiro no celular, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify, no YouTube, nós estaremos bem alimentados. Não, queridos. Existe um lugar de intimidade com Deus. Existe um lugar no secreto com Deus. Existe uma dieta espiritual que o próprio Espírito Santo tem para prescrever para a sua vida. Você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimentar bem, isso que importa. Se você se alimentar bem, você vai proporcionar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida e gerar um crescimento saudável, porque o Senhor não quer que você fique apenas no raso, queridos. O Senhor não quer que você seja um bebê espiritual para sempre, que fique dependendo de oração sempre do irmão do lado. Não, o Senhor quer ter um relacionamento contigo de intimidade. O Senhor quer ter um relacionamento mais profundo contigo.
O Senhor quer ter uma vida contigo de intimidade lá na tua casa. Então nessa noite começa a vigiar o que você tem comido durante a semana. Cuidado com aqueles teólogos da internet que não tem compromisso nenhum com a casa do Senhor, com a igreja local, mas que ficam somente ali buscando chaves, buscando coisas ali para entregar, para dar likes. Ei, querido, cuidado com aquilo que você está se alimentando. O Senhor tem um alimento sólido, o Senhor tem um alimento específico para a fase da vida que você está vivendo. O Senhor tem um alimento saudável para te dar, para proporcionar um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Cadê os sacerdotes? Cadê os homens aqui de Deus? Ei, homem, você é um homem de oração. Você é um homem que recebeu uma autoridade de Deus. Deus te instituiu como homem. Você tem uma autoridade. A tua oração é ouvida pelos céus. Se coloque em oração no nome de Jesus. Ei, mulher, você é chamada para ser uma mulher sábia. Ei, jovem, você é chamado para ser forte no Senhor, para ser cheio do Espírito Santo. Deus quer usar vocês. Deus quer usar você, homem, lá no seu trabalho. Deus quer usar você como sacerdote na tua casa, para dar direção para sua esposa, para dar direção para os teus filhos. Deus quer te levantar com unção e com graça. Talvez até hoje você se sentiu fraco, limitado, abatido, desprezado. Talvez, mulher, você entrou até aqui com o coração magoado, mas eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele quer usar a tua vida. Ei, homem, Deus quer usar a tua vida. Ei, jovem, Deus quer usar a tua vida. Mas é necessário nós buscarmos isso no Senhor. É necessário nós entendermos que nós precisamos nos alimentar. Não queira ter saúde espiritual se você só se alimenta de lixo. Você só se alimenta das coisas do celular, das coisas do trabalho, das coisas cotidianas. Não, Deus não te chamou para isso. Precisamos cuidar da nossa mente, queridos. Nós precisamos cuidar daquilo que tem passado na nossa mente, os nossos pensamentos. Nós não podemos ter uma vida de fachada. Nós precisamos cuidar daquilo que nós temos pensado. Nós temos que cuidar daquilo que tem passado no nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa rotina. Nossa rotina não pode ser uma correria, queridos. Nós não podemos estar servindo o Deus da correria. Deus não tem pressa. A pressa não é do diabo. A pressa é o próprio diabo. Às vezes você encontra os irmãos, e aí, como é que está? Estou na correria. Irmão, para de falar isso. Deus não te chamou para correria. Se você está na correria, porque você está fazendo algo fora do propósito. Porque dentro do propósito você não anda na correria. Existe uma velocidade de Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado já, queridos. Deus não está com pressa, Deus não tem pressa. Deus não precisa do nosso modo 2.0, não. Pare de ouvir áudio na velocidade 2 vezes. Deus não precisa disso. Aquilo ali acelera o teu coração, acelera a tua mente e vai te levar para um lugar de depressão. Deus não tem pressa. Noé demorou 120 anos para estabelecer uma arca. Deus não estava com pressa. Deus deixou. Deus falou o material, as medidas, como fazer. Falou que ia entrar um animal de cada coisa. E aquilo que não estava no alcance de Noé, Noé entregou para Deus. Entregue para Deus, irmão. Não queira saber como o leão, o tigre vão entrar junto dentro de uma arca. Não queira saber como a girafa vai entrar dentro de uma arca. Não, deixa para Deus aquilo que você não sabe como vai acontecer. Deixa para o papai.
Deus não te chamou para correria. Cuide da sua rotina. Busque primeiramente o reino de Deus. Se você entra às 7 horas, acorde às 5. Tenha o seu tempo de oração. Você é cristão, irmão. Você é crente. Você não é chamado para já levantar correndo e ir para o trabalho sem antes orar, sem antes ter um momento de devoção, de entrega. Você é crente. Você é cristão. Houve um Deus que se entregou por você na cruz. Organize a sua rotina de um modo a qual você tenha tempo para buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. As demais coisas nos vão ser acrescentadas. Isso tem que ser intencional, irmão. Deus não vai descer lá do céu e vai organizar a nossa agenda, não. Várias vezes eu falei que eu tinha compromisso, que eu não podia fazer tal coisa. Por quê? Porque eu tinha um compromisso de ficar lá em casa orando, de ficar lá em casa lendo a Bíblia, de ficar lá em casa para dormir, porque eu sabia que no outro dia eu teria que acordar às 5 horas da manhã para buscar a Deus. E eu não tenho, queridos, horário para entrar, eu não tenho horário para entrar na empresa. Eu posso entrar mais tarde se eu quiser, mas eu tenho um compromisso de levantar um altar lá em casa. Eu tenho um compromisso de levantar uma vida de devoção lá em casa. Ei, querido, você tem uma responsabilidade de empregar um tempo na tua vida devocional de entrega com Deus. Você precisa orar, crente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter tempo de leitura da palavra de Deus. O crente precisa pegar na Bíblia. O crente precisa conhecer a Bíblia. Agora o pregador fala para você abrir em Gênesis, você demora 20 minutos para abrir o livro, queridos. Misericórdia. Você precisa conhecer a Bíblia. Você não pode depender de um pregador. Você não pode depender de pregações do YouTube. Tudo isso é muito válido, edificante, ok, maravilha. Mas é sua vida com Deus. E o seu relacionamento pessoal com Deus. Deus rasgou o véu, queridos. Deus te chama para um lugar que chama Santo dos Santos. Deus te está chamando para esse lugar. Eu queria falar de 2 acessos que nós temos no nosso coração. 2 vias que têm um acesso ao nosso coração. Primeiro, são os nossos ouvidos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. As músicas que nós temos ouvido, as conversas que nós temos participado, porque aquilo que nós ouvimos, nós pensamos. E se nós pensamos, nós sentimos. E se nós sentimos, nós nos tornamos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, aquilo que nós temos ouvido. As palavras que nós temos ouvido. Nós não podemos estar de domingo aqui louvando ao Senhor e na segunda estar ouvindo música secular. Aquilo ali vai roubar os nutrientes espirituais que nós recebemos aqui na casa. Aquilo ali vai roubar a nossa força espiritual. Nós temos que tomar cuidado com as conversas, queridos, que nós ouvimos. Às vezes nós participamos de conversas que as pessoas só falam mal de uma das outras. E queridos, se você vê que aquela pessoa só fala mal das outras pessoas, só reclama, só murmura, se afaste. Tente por vezes influenciá-la, mas se você vê que não vai conseguir, se afaste. Sabe por quê? Porque se você não conseguir influenciar, ela vai começar a te contaminar. Quando você está do lado de uma pessoa que só reclama, só murmura, daqui a pouco você está reclamando.
Daqui a pouco você também está começando a ver defeitos. Daqui a pouco também você vai começar a achar ruim. Daqui a pouco você também, sabe por quê? Porque você ouviu. Você ouvindo, você pensou. Você pensou, você sentiu. Você sentiu, você começou a ser. E Paulo estava falando ali aos romanos, para eles, vocês têm que largar essa religiosidade de vocês. Paulo usou a palavra rogo-vos, suplico, eu clamo a vocês, vocês precisam sair desse lugar, vocês não podem se conformar com esse presente século, com essa vida religiosa que vocês estão vivendo. Vocês têm que parar de ouvir essas coisas, senão vocês não vão conhecer a vontade de Deus. Paulo estava querendo levar a igreja ali para um outro nível. Então, queridos, é um alerta para nós temos que vigiar aquilo que nós ouvimos. Não adianta nós acharmos que se nós ali passarmos a semana inteira sem ouvir um louvor, sem ouvir palavras de vida, se nós não ouvirmos palavras de edificação, nós vamos chegar aqui e a palavra do pastor vai nos edificar. Não, nós vamos começar a achar que o pastor está sem unção para pregar. Nós vamos começar a achar que o louvor está sem unção, porque eu não senti a presença de Deus. Eu não senti o arrepio. Eu não senti o tremor nas pernas. Mas também, irmãos, de 7 dias, 6 dias escutando funk, 6 dias escutando lá o sertanejo, a choraiada. E aí no domingo eu quero sentir a presença de Deus aqui dentro. Se eu não sentir, a culpa é do pregador, a culpa é do levita que não está tocando, a culpa é do louvor que não fluiu. Irmãos, não é querer tirar a responsabilidade do ministro que está na frente, não, mas é querer falar para você que a sua vida espiritual não depende de um pastor, não depende do ministro que está na frente. A sua vida espiritual depende daquilo que você ouve durante a semana, daquilo que você ouve durante a semana, daquilo que você ouve no seu trabalho, na sua casa, daquilo que você ouve quando ninguém está te vendo. Queridos, eu gosto de contar o testemunho. Eu ouvia muito Charlie Brown Jr. Não parece, mas eu ouvia. Andava de skate. Não parece, mas andei. Imagina um homem de quase 2 metros andando de skate. Só a misericórdia do Senhor. E quando eu me converti, ninguém precisou falar isso para mim. Eu estava sentado na cama e o Espírito Santo falou assim: você é crente, você vai ter que excluir aquelas músicas do celular. Agora você é crente. Ei, você é crente. Deus está vendo você lá no seu trabalho cantando essa música. Deus está vendo lá na sua casa o que você está ouvindo. Você é crente. Você tem uma responsabilidade. Precisamos vigiar, queridos, sabe por quê? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Aí você não tem esperança, você não tem fé, mas também, irmão, você só ouve Jovem Pan, só notícia que o dólar está subindo, que o Lula fez isso, fez aquilo, que o Haddad não sei o quê. Aquilo ali vai só sugando a tua esperança, só sugando a tua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o que, queridos? As rádios, as notícias, os jornais? Não! Ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a mensagem de Deus. A fé vem por ouvir a revelação do Espírito Santo de Deus. Coloque um louvor, coloque uma palavra. Comece a ouvir aquilo que edifica a sua fé. Entenda que esse acesso, chamado audição, ela chega a teu coração, queridos.
E às vezes você pode ter ouvido uma notícia ruim, mas se você começa a ouvir uma palavra de fé, se você começa a ouvir a palavra de Deus, aquilo ali começa a gerar pensamentos de Cristo, aquilo ali começa a gerar uma fé dentro do teu coração, começa a nascer, a borbulhar novamente uma esperança, queridos, porque a nossa esperança está em Deus. E aí nós somos fortalecidos pela palavra de Cristo. Cuidado para quem que você está abrindo o acesso da tua audição. Abre para a palavra de Deus, para que a tua fé seja edificada. O segundo acesso que tem ao nosso coração são os olhos. O Senhor Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. O que nós temos visto, irmãos? O que os nossos olhos têm contemplado? Aquilo que nós vemos, nós pensamos. E aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E aquilo que nós sentimos, nós nos tornamos. O que nós temos visto? Quanto tempo nós temos empregado para ver aquilo que Deus está fazendo? Quanto tempo nós temos empregado para ver aquilo que o Espírito Santo quer que nós vejamos? A Bíblia diz que a janela da nossa alma são os nossos olhos. Tem um provérbio 23, verso 7, que diz que assim como a gente vê, é. Qual tem sido a tua visão, queridos? Ela é influenciada pela terra ou pelo céu? Como você tem enxergado as coisas? Aquilo que você está vendo traz luz para você? Ou traz trevas? Aquilo que você está vendo tem gerado luz ou tem gerado trevas? Nós precisamos pensar nisso. Os nossos olhos, eles são fontes de luz para o nosso coração. Que o Senhor nessa noite possa está mudando a nossa visão, que nós possamos começar a enxergar como o Senhor enxerga, que nós possamos começar a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga, que nós começamos a enxergar os planos de Deus na ótica divina, na ótica dos céus, que nós possamos começar a enxergar o trabalho que nós temos pela perspectiva de Deus, que nós possamos começar a enxergar as coisas com discernimento espiritual de Deus, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Aquilo que nós vemos, querido, quando ninguém está nos vendo. Aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. É isso que definirá o nível espiritual que nós andaremos. Então eu falei desses dois acessos, mas nós temos também um portal, que é a nossa boca. Nós temos dois acessos, nós temos um portal. E sabe como se conhece o coração de uma pessoa? Quando ela abre a boca. Se quer conhecer uma pessoa, você fica 3 minutos do lado dela. Ela vai denunciar ela mesma. Aquilo que sair da boca dela é o coração dela. E não é eu que estou falando, a Bíblia disse, Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. Eu ouvi, eu olhei, eu pensei, desceu ao meu coração, aí eu falo. Essa é a sequência. Mateus 12:34 diz assim, Jesus falou: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus ali estava com
uma palavra de exortação para o povo, falou assim: olha, o coração de vocês é tão mau e vocês ficam falando essas coisas boas. Como vocês podem ser tão mentirosos? E aí no capítulo 15 de Mateus, Jesus ele é perguntado: olha, mestre, você não liga que os seus discípulos eles comem sem lavar as mãos? E aí Jesus começou a falar assim: vocês não estão entendendo nada. E daí, deixa eu ler aqui para vocês. Jesus falou assim: tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Aí Jesus falou assim: porém disse: também vós não entendeis, meus discípulos? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Aqui está escuso, mas tem uns lugares até que está escrito privada, umas traduções mais atuais. No verso 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração, repita comigo, do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos que o contamina. Da onde que saem todas essas coisas, queridos? Do coração. É aquilo que eu ouvi, é aquilo que eu vi, é aquilo que eu pensei, é aquilo que eu senti, que vai me levar a ter uma atitude, que vai me fazer andar por um caminho, que vai me levar para um lugar, porque é do coração que procedem todas essas coisas aqui. Aqui nós falamos sobre uma porta, queridos, que é a nossa boca. Se nós só temos reclamado, é porque nós não temos conseguido contemplar a bondade de Deus. Se na nossa boca só existe palavras de murmuração, é porque nós não temos usado os nossos lábios, nosso coração para adorar o Rei dos Reis. Se da nossa palavra não sai uma palavra de vida, só sai palavras de morte, é porque o nosso coração está longe de Deus. Mas o Senhor nos chama nessa noite para nós nos aproximarmos de Deus. O Senhor nos chama nessa noite para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós temos nos alimentado, porque o Senhor não quer que nós nos percamos. O Senhor não fica torcendo: ai, não vai pecar, ele não vai pecar, ai, pecou. Não, o Senhor não fica assim. O Senhor fala para nós não pecarmos, porque Ele nos ama, porque Ele tem um lugar de intimidade conosco, Ele tem um lugar de vida, Ele tem um lugar de proteção, Ele tem um lugar de cuidado, a qual Ele vai colocar uma identidade em você, a qual Ele vai te encher do seu Santo Espírito. Nós precisamos cuidar, queridos, a porta que nós abrimos da nossa boca para falar palavras. Provérbios diz que tudo aquilo que nós falarmos, nós vamos viver. Nós vamos nos alimentar daquilo que sair da nossa boca. Começa a declarar palavras de vida. Começa a profetizar, queridos, nos cenários que estão terríveis. Começa a falar palavras de bênção naquele local. A tua casa é uma casa abençoada. Os teus filhos são filhos abençoados. O teu casamento é um casamento abençoado por Deus, instituído pelo Senhor. O
o teu marido não é um homem covarde, não é um homem corajoso. Começa a declarar essas palavras e você vai ver o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar na vida dele. A tua esposa não é uma esposa rixosa, que só briga, que só discute. Não, ela é uma mulher sábia. Começa a falar isso sobre a vida dela, começa a liberar palavras, porque as palavras que saem da tua boca é a estrada que você constrói, a qual você vai andar por cima delas. Começa a liberar palavras de vida sobre a tua vida ministerial, sobre a tua vida no trabalho, querido, sobre a tua vida financeira. Existe uma provisão total daquilo que você precisa para os dias de hoje. Mas a partir do momento que você abrir a sua boca para falar palavras que não vai dar certo, que o dinheiro não vai dar, que a provisão foi insuficiente, nós somos roubados. Então, para nós caminharmos para o final, queridos, nós precisamos ter a consciência que existe 2 acessos em um portal. Nós temos que tomar cuidado. Aquilo que nós liberamos. Esteja vigilante às palavras que saem da tua boca. Elas têm poder. Elas têm poder de construir cenários futuros. Não se amolde ao sistema. Paulo, ele disse isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um teólogo disse: não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Nós não podemos assumir as cores daquilo que nos cerca, queridos. Ainda que nós tenhamos ali ao nosso redor um contexto de pecado, um contexto de murmuração, um contexto difícil, aquilo ali não pode influenciar a nossa vida. Deus não te chamou para ser um camaleão que fica mudando de cor. Não, você tem um propósito, você tem um destino, você tem uma causa, você tem um lugar no reino. Não aceita simplesmente viver o sistema da religião. A religião tem uma liturgia, queridos. Nós temos uma liturgia aqui, está tudo bem. Nós chegamos, cantamos louvores, depois tem o momento da palavra, ok? E a religião me ensina a erguer as mãos. A religião me ensina a orar de uma forma externa. Mas Deus não nos chamou para nós nos conformarmos com isso. O mundo tem um sistema a qual vale tudo para conseguir aquilo que se quer. Vale mentir, roubar, trapacear, enganar as pessoas. Mas Deus não te chamou para você se amoldar a essa forma do mundo. Nós temos um padrão divino. Nós temos um padrão de Deus. Paulo, quando ele falou não vos conformeis, ele usou a palavra esquema, no original, que significa aparência exterior. Traz as ideias de uma forma exterior que muda todo dia. Todo dia está mudando, todo dia tem uma nova novidade lá no mundo. Todo dia o mundo quer denegrir a imagem do homem, quer mudar o coração e a essência da mulher, quer denegrir a imagem e o projeto da família que Deus estabeleceu, quer mudar o sentido do trabalho, do propósito da criação. Todos os dias acontece uma nova modinha para mudar a sua essência, a minha essência. Mas Deus está falando aqui, não vos conformeis, não entra nessa forma, que quer gerar uma forma exterior simplesmente. Deus não te chamou para você simplesmente ser um religioso. Deus não me chamou para mim simplesmente ser um religioso de vir aqui na igreja, mas lá fora não agir com o coração como o de Cristo. Deus, Ele me chamou para ter uma renovação de dentro, do meu interior para fora. Não adianta aqui dentro eu vestir uma roupa de crente, usar um vocabulário de crente, de falar em línguas estranhas, aqui de uma forma alta para todo mundo ouvir, e lá fora, queridos, eu maltrato a minha esposa, eu maltrato meus filhos, eu minto no meu trabalho, eu dou mau testemunho.
eu trato as pessoas com ignorância. Aí só mudou o exterior, queridos, só mudou a roupagem, só mudou o vocabulário, mas não mudou o interior, não mudou o coração. E Deus quer que nós estejamos aqui, transformados por dentro. Deus quer mudar o meu e o seu coração. Deus não quer que nós tenhamos uma vida religiosa, de aparência externa simplesmente. Deus, Ele quer tocar no nosso coração. Paulo falou assim: olha, não se conforme com esse mundo, não se conforme com essa religião, não se conforme somente com esses ritos, que só tem aparência de coisas externas. Deus, Ele tem algo diferente para vocês viverem. Mas transformai-vos a vossa mente. O que? Transformar-vos o interior de vocês. Paulo, quando ele usou essa palavra transformar-vos, ele usou a palavra morfe, que significa essência interior. Em nossa língua equivale a metamorfose, que traz o sentido de uma mudança imutável, uma mudança inabalável, queridos. Deus, Ele pegou o coração de pedra do homem e arrancou. E aquele que teve um encontro com Cristo, Ele colocou um coração de carne. E por meio do Espírito Santo de Deus, Ele começa a trazer a essência novamente para dentro de você. A mudança que Deus tem para nós começa aqui dentro e consequentemente se externa para fora, mas começa do coração. Sabe por quê? Senão vira uma hipocrisia. Quando a mudança começa de fora para dentro, vira uma hipocrisia. Mas Deus, Ele nos chama nessa noite para uma mudança de dentro para fora. A obra que Deus nos chama é a obra do Espírito Santo de Deus. Ela ocorre aqui dentro. E essa obra homens nenhum podem fazer, queridos. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Essa obra ocorre num lugar que o homem não pode tocar. Essa obra é exclusivamente do Espírito Santo de Deus, que muda algo aqui dentro de nós. E aquele homem que só mentia, agora ele começa a não mentir mais. Ele começa a ter uma palavra de verdade. Aquele homem que enganava, agora não. Ele é um homem, um portador da verdade. Aquele homem que não se posicionava, agora ele é um homem que se posiciona, porque algo diferente aconteceu dentro. O toque do Espírito Santo de Deus foi dentro, na fonte, queridos. Deus quer sarar a nossa fonte, o nosso coração. Essa noite nós precisamos renunciar, queridos, às coisas que nos afastam de Deus, e nós precisamos pedir esse toque do Espírito Santo de Deus por dentro. É necessário que haja uma metamorfose dentro de nós. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos simplesmente querer ter uma vida religiosa, queridos. Vim aqui ouvir uma boa palavra, vim aqui louvar o Senhor e tudo bem, voltar para o nosso cotidiano de uma forma normal. Não, você não é mais normal. Você é um servo do Deus vivo. Você é um Cristo. Existe um Cristo que mora dentro de você.